Bom, agora nós vamos ver o nosso último conteúdo, que é sobre migrações. E quando nós falamos sobre migrações, nós estamos falando no deslocamento de pessoas de uma determinada área geográfica para outra. Então, migração é um conceito que vai englobar entradas e saídas de pessoas, né? E não somente a saída por exemplo, de um país para o outro, mas de uma área geográfica, né? De qualquer área geográfica para determinada área geográfica. Então, quando a gente fala de migração, é o deslocamento de pessoas de uma determinada área geográfica para outra. E aí esse conceito de migração é um conceito que vai envolver outras duas subdivisões, que seriam as imigrações e a emigração, tá? Qual que é a diferença? Imigração está relacionado à entrada de pessoas e emigração está relacionado à saída, tá, de pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa que ela sai do Distrito Federal e vai para a Bahia, né, ela é um emigrante do DF, que ela está saindo do DF, e é um imigrante lá na Bahia, porque ela está de entrada. Então, imigrante está relacionado à entrada de pessoas e imigrantes à saída, tá? Então, outro exemplo, quando uma pessoa sai aqui do Brasil e vai para os Estados Unidos, então ela é um imigrante no Brasil, e lá nos Estados Unidos ela é um imigrante, porque ela está de entrada, ok? Então, o que leva ao deslocamento dessas pessoas? São diversos motivos, principalmente os motivos socioeconômicos, a condições de vida, a fome, a pobreza, tá? A falta de emprego. Então, tudo isso leva as pessoas a procurarem sair dos seus locais de origem e procurarem, né, essas condições em outros locais, mas pode estar relacionado também a perseguições políticas e perseguições religiosas. A gente sabe que vários países, né, se você é oposição de governo, você acaba sendo perseguido, o que a gente acompanha, né, e vivencia lá na Venezuela. E nós vamos ter perseguições religiosas também. Geralmente essas perseguições vão ser de um grupo minoritário. A gente tem muitos casos no Oriente Médio, no norte da África, de perseguição a cristãos, tá? Por uma maioria muçulmana. E também, inversamente, em vários países de maioria cristã, né, acabam às vezes perseguindo essas pessoas, que estão relacionadas à religião muçulmana. Pode estar relacionado também a adversidades naturais, como terremotos, furacões, erupções vulcânicas. A gente tem um exemplo do Haiti. Em 2010 teve um grave terremoto, né, que devastou esse país, e aí vários haitianos eles saíram do seu país e foram procurar outras oportunidades em outros países. Inclusive o Brasil recebeu bastante haitiano. Então, quando a gente fala de migração, ela pode ser tanto dentro do mesmo território, dentro de um país, que são as migrações internas, quanto as imigrações externas, que são né, entre países, entre continentes. E quando a gente fala desse tipo de movimento em população, se trata de um movimento horizontal. E aí nós temos diversas subdivisões para a gente falar sobre migrações. As migrações elas podem ser internas, né, dentro de um país, relacionada ao êxodo rural, ao êxodo urbano, à transhumância, às migrações pendulares. Ela pode ser externa, intracontinental, ou seja, dentro do mesmo continente, ou intercontinental, quando, né, envolve outros continentes. Quando uma pessoa do Brasil, por exemplo, vai para a Europa, trata-se então de uma migração externa e intercontinental. Elas podem estar relacionadas também à duração. Pode ser por um período curto, por exemplo, uma pessoa que vai estudar na Austrália, nos Estados Unidos, então tem um período, né, de permanência, ou pode ser definitivas também. Elas podem ser voluntárias, por própria vontade da pessoa, ou podem ser forçadas, relacionadas às perseguições políticas, religiosas, étnicas, raciais, tá? E aí,
tem outra questão que é a respeito do controle. Ou elas podem ser legais ou elas podem ser ilegais. Geralmente as legais, né, a gente tem um consentimento de ambos os países e envolve por questões de trabalho. Geralmente são pessoas que têm um nível de estudo maior, portanto têm uma maior facilidade de adentrar em outros países. As clandestinas são a maioria dessas migrações, infelizmente, né? E acaba acarretando várias mortes porque elas acontecem de modo bem, que põe em risco, né, a vida humana. Sobre as migrações internas, aquelas que acontecem dentro do país, a gente tem o êxodo rural, que é bem marcante, que é o quê? Que é a saída das pessoas do campo para a cidade. A gente teve esse movimento intenso no Brasil a partir da década de 40, né, com a população sendo expulsa de certa forma do campo devido à mecanização do campo, né, menos trabalho, devido à estrutura fundiária também do Brasil. Então elas tiveram que ir em direção às cidades a procurarem melhores condições de vida, né, emprego e tudo mais. Outros tipos de migrações internas, e não são só esses, mas dois importantes movimentos migratórios internos, é a transhumância, que se trata do quê? De um movimento sazonal, geralmente relacionado a uma colheita, né, a uma atividade econômica específica. Então a pessoa ela sai do seu local e ela passa uma temporada em outro. Exemplo, a questão de uma pessoa que sai da sua cidade para ir a outra para participar da colheita de cana-de-açúcar, de café. Então é um movimento de transhumância. É um período que a pessoa ela muda sazonalmente relacionado, né, a alguma atividade econômica. É um período curto também do ano. Essa pessoa não vai ficar durante todo o ano, tá? Ela vai ficar só quando permanecer essa atividade econômica. Outro tipo de migração que é bem comum, principalmente nas metrópoles brasileiras, nas grandes cidades, é a migração pendular, que é o movimento diário de vai e vem das pessoas relacionadas a estudo, a trabalho. Então a pessoa ela sai no início do dia e ela retorna no final do dia. Geralmente são movimentos relacionados ao deslocamento da periferia para o centro. Exemplo, as pessoas que saem dos municípios do entorno do Distrito Federal para trabalhar no Distrito Federal, principalmente em Brasília. Isso se trata de um movimento pendular, né? Ou uma pessoa que sai de Taguatinga e vai trabalhar no plano, né? Um movimento pendular, ela vai e ela volta no mesmo dia. Então, um exemplo de movimento pendular. E aí nós vamos falar principalmente dos fluxos migratórios internacionais, né? Vai ser o nosso principal foco. Então esse mapa ele é bastante representativo porque ele mostra as áreas de atração e repulsão, as áreas que mais atraem e as áreas, né, que mais saem pessoas em direção a essas demais áreas. Então as áreas do planeta que costumam atrair mais imigrantes, a gente pode falar dos Estados Unidos e dos países da União Europeia, são as principais áreas, mas tem áreas também que são bastante atrativas, como o Canadá. Na América do Sul nós temos a Argentina, que recebe um grande contingente populacional. A gente pode falar também do Brasil, que é um país da América Latina que é bem receptível aos migrantes, né? Receberam um grande contingente de haitianos, vem recebendo um grande contingente de venezuelanos e de sírios. Na África, né, nós temos a África do Sul, que acaba atraindo um contingente populacional devido a ser um país que tem uma qualidade melhor ali naquela região. Nós temos países também do Oriente Médio que vão atrair várias pessoas, principalmente ao desenvolvimento econômico relacionado ao petróleo. Então você uma população mais masculina, né, que vai ser atraído para esses locais. Exemplo, Arábia Saudita, Catar, Kuwait, né, são países que costumam atrair um grande contingente populacional. Na Ásia nós temos o Japão e na Oceania nós temos a Austrália.
E de onde que vêm essas pessoas? Os principais imigrantes, né, que vão para os Estados Unidos, eles vêm da América Latina, né? Então, Colômbia, Bolívia, Brasil, né, a América Central e principalmente o México, tá? A Europa costuma atrair um grande contingente de africanos, de asiáticos e um pouco menor, né, de, de latino-americanos também, tá? Então vocês podem olhar depois mais detalhadamente esse mapa. E a maior parte dessa população, desses deslocados, são pessoas que que têm um baixo nível de escolaridade, tá? Esse mapa que ele mostra a deformação, né, é um mapa anamorfose, então os países reforçando essa ideia dos países que mais recebem imigrantes no mundo. E aí o crescimento de imigrantes, ele tem aumentado significativamente. Em 2000 eram 150 milhões de imigrantes, em 2010 a gente aumenta esse número para quase 214 milhões. E aí se fosse possível fazer um país só com o número de imigrantes, esse país seria o quinto país mais populoso, ultrapassando inclusive, né, o Brasil. A maior parte dessas migrações, elas são causadas por motivações econômicas e elas costumam acontecer de países mais pobres para países mais ricos, ou seja, países, né, subdesenvolvidos, em desenvolvimento não industrializado ou industrializados para países desenvolvidos. E aí essas pessoas, esses migrantes, eles costumam manter um elo muito forte com os parentes, os entes queridos que eles deixam no país de origem. Então sempre vai ter, na maior parte das vezes, uma relação, né, econômica. Essas pessoas elas vão mandar um contingente de dinheiro para sua mãe, para sua irmã, para sua tia lá no país de origem. Os países mais beneficiados por essa troca são Índia, China e México. E de onde que vem, né, o dinheiro? Né? Os principais contribuidores seriam Estados Unidos, Suíça, Arábia Saudita e Rússia. A gente sabe que esses migrantes eles enfrentam muito preconceito, resistências burocráticas, situações de violência e intolerância que geram a xenofobia, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, Estados Unidos e União Europeia, o que seria a União Europeia? Um bloco econômico que reúne, né, os países que têm uma melhor qualidade de vida na Europa, entre eles a Alemanha, França, tá? Espanha, Portugal, Itália. E aí você tem uma tendência de um controle maior, de uma rigidez maior nas leis desses países. Então, uma dificultação para que essas pessoas, que esses migrantes, eles possam adentrar nesses territórios. E uma das principais justificativas, né, para ser contra esse tipo de movimentação seria a sobrecarga nos serviços públicos, saúde, educação, transporte, né, e a questão do emprego também. Muitas pessoas elas acabam, né, atribuindo a questão da falta de emprego à presença dessas pessoas no país. Então falam que essas pessoas, né, roubam esses empregos. Mas na verdade, boa parte dessas pessoas são pessoas que não têm qualificação. Então elas acabam ocupando cargos que a maioria da população local elas não, né, elas não querem executar essas atividades, como babysitter, frentista, garçom e entre outras atividades. E aí a gente tem uma grande tensão atualmente nas fronteiras, no controle das fronteiras. A fronteira do México e dos Estados Unidos é uma fronteira muito controlada. E após a eleição do presidente norte-americano Donald Trump, ele vem prometendo o que? Ele vem prometendo um controle maior dessas imigrações, uma grande deportação em massa, né, desses imigrantes que estão ilegalmente nos Estados Unidos e uma construção, ampliação do muro entre a fronteira dos Estados Unidos e do México, inclusive prometendo, né, que o México que vai pagar essa conta. Outra grande tensão são nas portas de entrada da Europa
principalmente cidades localizadas ali no Mediterrâneo, onde são pontos mais fáceis, né, de acessar a Europa, principalmente pessoas que vêm da África e da Ásia. E aí a União Europeia ela acaba se consolidando a partir do século XX, né, e vem atraindo pessoas de diversas regiões da Europa Oriental, do norte da África, da Ásia, da América Latina. E o que a gente vem observando? Que vários países da Europa já têm um grande contingente populacional que é composto por migrantes. Então, França, Itália, Espanha, Alemanha, né, são países que têm um grande contingente de pessoas na sua população que é de outro país, como é o caso da Alemanha. Mais de 21% da população alemã é composto por outras nacionalidades. E é lógico que isso vai envolver uma série de conflitos, né, principalmente relacionado ao choque de culturas. E nós sabemos que está tendo uma grande ascensão de políticas, de ideologias que são mais nacionalistas, que são contra a questão das migrações, e isso tem gerado vários conflitos, Estados Unidos, Europa, né, o surgimento e fortalecimento de vários grupos de extremas direitas, de neonazistas, de skinheads. Os Estados Unidos ele acaba recebendo 20% da migração internacional, e aí o mosaico também da população norte-americana ele também é bem diversificado. Além de ser composto por descendentes de ingleses, italianos e irlandeses, a gente vem observando o aumento da participação de chineses e de hispânicos, que seriam aquelas pessoas dos países da América Latina, né, e também outros países da América Central. Então, esse contingente de pessoas dos hispânicos já representam 16% da população norte-americana. E isso não significa que eles estejam totalmente integrados. Ainda tem uma série de preconceitos, de violências que essa população ela acaba tendo que passar nesse território. E a gente sabe que várias pessoas acabam perdendo a sua vida tentando entrar nos Estados Unidos, né, ou entrar na Europa devido às péssimas condições, devido, né, às condições que essas pessoas elas se sujeitam para estar entrando nesses países aí. E aí, pessoal, geralmente eles não são bem recebidos, tá? Só que os economistas, eles veem um lado positivo na questão das migrações. Eles acabam defendendo que essas pessoas, elas acabam contribuindo para o PIB, tá? E acabam aquecendo o mercado internacional. E toda essa aversão, ela cria a questão da xenofobia, que seria um medo, uma aversão ao estrangeiro, ao diferente, né? Ao que eu não conheço. E isso é bastante presente atualmente, principalmente nos momentos de crise. Então, Estados Unidos, Europa, inclusive o Brasil também, né, ele vive esse momento de grande aversão aos estrangeiros, né, de determinados grupos políticos. Então, a gente observa essa questão da xenofobia bastante presente, e é um tema bastante atual para ser tratado. Quando a gente fala de migrações também, a gente sabe que uma boa parcela desses deslocamentos, eles são forçados, tá? E aí, quando essa migração ela é forçada, quando essa pessoa ela acaba sofrendo risco, né, de serem mortas devido a perseguições políticas, religiosas, étnicas, raciais, e aí nós podemos caracterizar o refugiado, tá? Então, refugiado é uma migração forçada, que a pessoa ela corre um grande risco, né, de permanecer naquele local, portanto ela tem que se evadir, né, desse país, desse território. E a gente tem uma diferença de refugiado para deslocados internos. Os deslocados internos são essas pessoas que estão sofrendo perseguições nesses países, só que elas ainda não conseguiram, né, sair desse país, atravessar a fronteira. Então só vai ser considerado refugiado quando essas pessoas elas conseguirem, né, sair desse país e receber ajuda internacional. E aí uma grande crise de refugiados trata-se dos sírios, né, que inclusive gera uma das maiores crises migratórias depois da Segunda Guerra Mundial. Então você gera vários campos de refugiados,
tá? E aquela imagem do início é uma imagem bastante emblemática, uma imagem que rodou o mundo todo, que é uma criança já sem vida, né, que foi encontrado no litoral da Itália. Né? E isso então mostra as questões, as precariedades que esses migrantes eles têm que passar, a maior parte das vezes embarcações sem infraestrutura, embarcações lotadas, sem nenhuma garantia de segurança, e muitas vezes essas embarcações elas naufragam, né? Elas viram e isso leva a um grande número de mortos. E infelizmente foi o caso, muito provavelmente foi o caso dessa criança. Isso também mostra um descaso dos países, né, que poderiam receber, principalmente os países da Europa, com essa questão migratória. Ainda existem várias resistências no recebimento dessa população. A ONU tem um alto comissariado, né, para tratar essa questão, que é a CANUR, né, que trata sobre os refugiados, foi criado em 1950. E aí, pessoal, dentro dessas migrações que a gente estava falando, né, que são um pouco mais de 113 milhões, né, 7% já representa refugiados. E aí nós vamos ter uma categoria de refugiados que seriam os apátridas, né, que são pessoas que não têm mais o elo legal com o Estado, né, o elo legal do Estado com o indivíduo, e são pessoas que de certa forma ficam sem nacionalidade, sem nenhum tipo de proteção relacionada à educação, à saúde e o emprego, e eles já representam 12 milhões de pessoas no mundo. De modo geral, o que a gente pode falar das migrações mundiais? As migrações, elas sempre existiram, né? Um deslocamento menor ou maior, mas a gente pode destacar o quê? A questão do descobrimento da América, descobrimento da Oceania, e tudo isso levou a um grande deslocamento populacional. Depois, a partir do século XIX até o século XX, a gente teve um grande fluxo migratório relacionado à escravidão. Né? Do século XIX até o início do século XX, mais de 70 milhões de pessoas saíram da Europa e foram povoar essas novas regiões descobertas aí no país. Aí a gente tem uma fase das grandes guerras mundiais, tá? Primeira Guerra Mundial de 14 a 19, depois a Segunda Guerra Mundial de 39 a 45, e isso levou a um fluxo migratório bem maior. Né? Inclusive o Brasil recebeu um grande contingente de italianos, alemães, japoneses, né, que saíram de seus países fugindo desses conflitos e ajudaram no processo de colonização, né, de ocupação do território brasileiro, principalmente relacionado à região sul do país. A partir da década de 50, a gente já observa que alguns desses migrantes, depois do final dessas guerras, eles começam a retornar para os seus territórios, como é o exemplo, né, dos judeus, tá? Que vão para o recém-criado Estado de Israel. Depois você tem um período que é mais calmo na questão das migrações, mas a partir da década de 90, principalmente, né, a virada em 2000, a gente tem um grande fluxo migratório, um aumento do número de migrações, uma tendência está relacionada a questões sociais, de fome, de epidemia. Há também o aumento dos conflitos, das perseguições por motivos políticos e religiosos. Então, de um lado, você tem aumento do número de imigração e, de outro lado, você tem um maior controle das fronteiras, principalmente desses países, né, que nós citamos, Estados Unidos e os países da União Europeia. Tá? Então, qual que é as consequências dessas migrações? Nas áreas de expulsão, que as pessoas saem, o que costuma acontecer? A população ela acaba diminuindo, né? A taxa de natalidade ela também diminui, porque boa parte dessas pessoas que saem são pessoas jovens ou adultas. E aí você tem, decorrente disso, um envelhecimento da população e uma diminuição da população ativa. Lembrando que a população ativa é aquela população que está em idade apta para trabalhar. Então, se tem uma saída maciça de jovens adultos, essa população, consequentemente, ela diminui.
tá? E você tem um lado positivo que é a entrada de divisa, a entrada de moeda estrangeira é enviado por esses imigrantes que acabam sempre tendo um elo afetivo, um elo de, né, com seus familiares, então eles mandam dinheiro para esses países. Na área de atração, que atrai esses países, exemplo, Estados Unidos, Canadá, União Europeia, você tem um aumento da população, um saldo positivo, tá, dessa população. Você tem um aumento da taxa de natalidade, porque pessoas jovens e adultas estão, né, estão ocupando, estão povoando essa região, e um rejuvenescimento da população e um aumento da população ativa, já que a maioria dessas pessoas são jovens e adultos. E aí um lado negativo que você acaba criando guetos, acaba criando bairros segregados, tá? Então, a maior parte das vezes esses migrantes, eles não são bem recebidos, e eles acabam ocupando as piores áreas, as áreas mais segregadas dessas cidades. E você tem uma dificuldade maior na aceitação de novas culturas, línguas e costumes. Então você tem um choque cultural que é muito grande, e às vezes leva tempo para que essa sociedade ela aceite, o que vai gerar a xenofobia, tá? Então esses são as principais ideias de imigração, ok? E aí vocês podem reforçar essa questão no livro didático, nos slides, e também de vários vídeos, de várias outras fontes de informação, ok?